Muito bem, a gente vai até a redação da Jovem Pan News, isso porque na região metropolitana de Curitiba, cerca de 200 pessoas fecharam a entrada da refinaria Repar em Araucária. Isso aconteceu durante a madrugada. A intenção era impedir a passagem de caminhões e desabastecer postos de combustíveis. A Polícia Militar foi chamada e a Manuela Niklevics traz pra gente agora os detalhes sobre o assunto. Manu, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Pedroso e para todo mundo que nos acompanha aqui no RN Dia Curitiba. Pois é, tão logo começaram as invasões lá na capital federal, houve uma articulação em grupos de Telegram, um aplicativo de mensagem entre pessoas que já estavam mobilizadas em frente a quartéis aqui da capital paranaense, para que eles se unissem e fossem então para a frente da Repar, que é a refinaria Getúlio Vargas, que fica em Araucária, região metropolitana aqui da capital paranaense. Foram cerca de 200 pessoas, como você falou aí, que se mobilizaram em frente a uma das entradas principais por ali. Além de continuar por lá, também essas pessoas utilizaram 2 caminhões que despejou uma grande quantidade de terra em uma das portas principais, justamente com esse objetivo de evitar, proibir o fluxo de caminhões, com a ideia que isso ocasionasse mais para frente um desabastecimento dos postos de combustível. Uma série de vídeos foram feitos com celulares e começaram a rodar a internet ainda ontem à noite. Aliás, quem está acompanhando a gente aqui na live do YouTube acompanha algumas das imagens dessa mobilização que aconteceu em frente à Repar. E aí, lógico, com toda essa repercussão, uma das nossas equipes aqui do Grupo RIC, da Jovem Pan News, foi até o local, mas não foi recebida de maneira muito agradável, digamos assim. Eles estavam fazendo imagens ali do local, receberam ameaças. Algumas dessas pessoas que estavam reunidas por lá falaram que se a nossa equipe não parasse de gravar, eles iam sofrer as consequências e inclusive chegaram a jogar pedras para cima da nossa equipe de reportagem. Bom, a Polícia Militar foi acionada, foi até o local, conversar com os responsáveis e precisou atuar de maneira um pouquinho mais intensa, tá? A tropa de choque da Polícia Militar foi acionada, o grupo ali de operações especiais, o BOP, também guardas municipais e policiais rodoviários federais estavam juntos nessa ação integrada. Por quê? Além da frente ali da refinaria, também uma parte da rodovia BR-476, 476, foi bloqueada, justamente a que dá acesso ali à Repar. Então, eles fizeram essa ação de forma integrada, precisaram fazer o uso, por exemplo, de bombas de efeito moral e também de gás de pimenta para conseguir desmobilizar ali todas essas pessoas que estavam no local e, aos poucos, essas pessoas começaram a ir embora. Bom, qual que é o balanço da Polícia Militar dessa ação que foi realizada por lá, 2 pessoas foram detidas. De acordo com a Polícia Militar, não eram pessoas que estavam entre os manifestantes, e sim pessoas que foram até lá para fazer provocações. Um casal que estava armado, então eles foram levados para a delegacia e seguem detidos por lá. Além desse casal, também outros 2 manifestantes foram encaminhados para uma delegacia porque desobedeceram os militares enquanto eles faziam ali a desobstrução da via, Além disso, a Polícia Militar aqui do Paraná também ressaltou que já fez a identificação de todos os líderes destes movimentos e também a identificação dos veículos utilizados para que haja uma responsabilização. Esse foi o principal ponto de mobilização, de manifestação aqui na região da Grande Curitiba, e também tivemos algumas manifestações um pouco mais isoladas em rodovias federais aqui do Paraná. Mas neste momento a informação da Polícia Rodoviária Federal, Rafa e Pedroso, é que todos esses pontos já foram desmobilizados, tá? O último deles, na região oeste do estado, na BR-277, na altura de Medianeira, foi desarticulado ali por volta das 5:50 da manhã. Depois disso, mais nenhum ponto de bloqueio por conta de manifestação ocorreu aqui no nosso estado. Volto aí com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. Então é isso, a Manu muito bem registrou a nota que a Polícia Militar do Paraná enviou na manhã de hoje, dizendo que atua desde as primeiras horas para fazer a liberação rápida das pistas nas rodovias estaduais e federais. Aí a nota fala também sobre a questão da Repar. Pedroso, mas há um ponto ainda importante para a gente entender exatamente como é que vai ser a condução do governo do Paraná diante da questão das mobilizações que acontecem em frente a quartéis aqui na capital. É uma resposta que, por enquanto, a Polícia Militar e o governo não enviaram pra gente. Olha, decisão judicial se cumpre. Eu acho que você tem instrumentos para questionar a legitimidade de qualquer decisão. Os incomodados com as decisões
né, judiciais, se em alguma medida entenderem que elas estão ilegítimas, tem espaço para esse questionamento. Agora, existe, Rafa, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes estabelecendo essa retirada e determinando que os governadores tomem atitudes em relação a essas manifestações. E pesa sobre todos os governadores do Brasil o exemplo do Ibanez Rocha do Distrito Federal. Então, qualquer medida considerada pouco suficiente, né, que eles consideram que tem algum grau de omissão, poderá ter uma resposta parecida. E não pesa sobre os governadores de estado essa medida que eu considero um tanto quanto surpreendente, para não dizer temerária, de você afastar um governador do mandato. Mas todos os atuais governadores agora lidam com esse exemplo. Então, a tendência é que o governo do estado do Paraná, em alguma medida, conduza ali a retirada dessas pessoas de uma forma ou de outra. Acredito que deve acontecer algum tipo de sensibilização, e não acontecendo, a polícia deve agir como tem agido. Agiu ali no caso da Repar, foi feliz na forma da condução. As únicas pessoas, né, detidas e tudo mais era quem estava fazendo ameaça, dando tiro para cima, enfim, pessoas que cometeram excesso. Agora, a expectativa é como esses manifestantes vão reagir a essa intervenção das polícias, né? Então, eu sempre lembro, em análise que eu tenho feito, tanto no Jornal da Manhã quanto em outros espaços, que se, dependendo da resposta, ou quão violenta for, né, ou quão violentos forem os embates, você corre um risco de uma escalada. Então, ninguém espera nenhum tipo de confronto, nem o que aconteceu ontem, e nem também confronto nas frentes dos quartéis ou com as pessoas que ali estavam, porque a gente tem que separar. Uma coisa foi aquele grupo que fez a manifestação e cometeu aquela série de crimes ao invadir, né, a sede dos três poderes, e outras são as pessoas que pacificamente se manifestavam. Então, agora é o momento de separar o joio do trigo, Rafa. Vale pontuar também o seguinte, Pedroso, como a gente viu ali na frente da Repar, e também quando a gente teve bloqueios de rodovias, que tanto a polícia rodoviária estadual quanto a polícia militar chegam e se aproximam conversando. As nossas imagens mostravam isso, né? Depois acabaram tendo que usar bomba de efeito moral, porque apesar da conversa não surtiu efeito, apesar da conversa eles decidiram que iriam permanecer ali, estavam tentando de fato bloquear, mas você vê que há aproximação. E essa abordagem, inclusive, ontem, por exemplo, em Brasília, acabou sendo alvo de algumas críticas. Então, por um lado, se diz que não se pode chegar agredindo as pessoas, a decisão judicial deve ser cumprida, mas qual é a melhor maneira? Porque de outro, tem registros dos policiais, por exemplo, segundo alguns dos vândalos que entraram dentro dos três poderes, mostrando que estavam recebendo apoio, ou que existia uma suposta ação muito suave, digamos assim, por parte da polícia militar. Então, é uma equação muito difícil essa dosagem, de você conseguir resolver. Aqui, pelas imagens, a gente viu que a polícia militar chegou primeiro na base da conversa com os organizadores da manifestação. Olha, o que preconiza a boa política de segurança pública, a Polícia do Paraná ela tem sido muito eficiente nisso, é o uso progressivo da força. Então primeiro você conversa, depois você avança para outras medidas de contenção, bombas de efeito moral, depois entram as bombas de gás, e aos poucos você vai progredindo conforme a resposta daquilo que você precisa fazer. O que me parece que aconteceu no Distrito Federal, e aí que deve ter uma investigação, e eu defendo a investigação disso, o que aconteceu para que não tivesse uma preparação daquele corpo policial, e por que nenhuma resposta mais efetiva aconteceu. Então, essas são as perguntas que ficam em relação ao que aconteceu no Distrito Federal. Agora, a atuação da Polícia Militar no Paraná, ela tem sido sempre muito, muito contundente, ou seja, ela busca os resultados dentro dessa limitação da força. Então, a gente não pode estimular, e eu vejo alguns políticos, alguns agentes políticos estimulando, falando, olha, a polícia tinha que tinha que agredir, tinha que dar cacetete, bala de borracha, não sei. E eu entendo que isso não vale nem para um tipo de manifestação, nem para outra. Nunca defendi isso em nenhuma manifestação considerada de esquerda, nem nessas manifestações consideradas de direita. Eu entendo que manifestação legítima ela tem que ser permitida, passou dos limites da lei, do império da lei, aí você tem sim o uso do monopólio da violência do Estado, que acontece de forma progressiva, Rafa. Então, não dá para misturar as coisas, de forma alguma, a gente não pode misturar. Agora, as pessoas que cometeram esses crimes, têm que ser absolutamente punidas. Os responsáveis têm que ser punidos, os financiadores têm que ser punidos, e os políticos, em alguma medida, têm que ser responsabilizados por permitir a degradação do ambiente institucional que possibilitou que isso acontecesse. Ou seja, tem muito trabalho pela frente, tanto de quem faz análise, quanto de quem está fazendo a gestão desses problemas todos. Muito bem, 10 horas e 23 minutos.